Bom, esse calendário, especialmente o calendário civil egípcio, ele tem impactos muito grandes na nossa vida até hoje. Vocês vão ver por quê, tá? Passando de grande civilização para outra, vamos pular os gregos que não tinham muito interesse em fazer calendários. A gente vai chegar no calendário romano. Tá? A gente fala pouco do calendário romano, apesar dos nomes que a gente utiliza para os meses ter vindo do calendário romano. O calendário romano ele era caótico, né? Ele vem desde o início lá de Roma. Tá? O ano começava em 1º de março e tinha só 304 dias, ou 10 meses. Tá? Por isso terminava em dezembro, porque eram 10 meses. Os meses eram Mártios, Aprilis, Maios, Júnios, Quintilis, Sextilis, Setembres, Octobres, Novembres, Decembres, os 10 meses. Esses 304 dias eram seguidos por um período de inverno. Esse período de inverno não tinha nome e nem tinha número fixo, ou seja, era o caos, confusão total. Tá? É atribuído ao rei Numa Pompílios, então é supostamente, porque existe divergência a respeito disso, que ele teria introduzido depois de dezembro, februários e januários, nessa ordem, tá? Entre dezembro e março. Então, februários e januários seriam os últimos meses do ano, já que o ano começava em março. E aí o ano passa de 304 dias para 354 ou 355. Também existe divergência a respeito disso. Só que a partir de 450 a.C., fevereiro foi transferido para a posição atual, entre janeiro e março. Então, inverteram os meses. Bom, só que eles viram que esse ano de 355 dias estava errado. Então, eles começaram a acrescentar alguns anos a mais, um mês extra, que era chamado de meses intercalares ou mercedônios. Tá? E aí também existe divergência se esse mês intercalar tinha 22 ou 23 dias. Se sabe que, a partir de 450 a.C., durante os 7, 8 anos seguintes, alguns anos tinham 355 dias, outros tinham 378, outros tinham 377, depois voltava a 355, ou seja, uma confusão total, não estava vinculado a nenhum ciclo e estava uma bagunça, tá? Por isso que, assim, era tanta quebra de cabeça que o pessoal diz assim, era um chute para ver os sábios lá do Império, os astrólogos se reuniam e diziam, esse ano vai ter tantos dias, e assim era, né? É para acabar com a bagunça, chega Júlio César em 45 a.C. Lembra que Júlio César teve um affair com uma egípcia, né? Lembra de uma rainha egípcia da dinastia ptolomaica chamada Cleópatra III? Pois é. Aí, através desse convívio com a Cleópatra, eles se deu conta que eles tinham um calendário civil bem organizadinho, em que estava lá estabelecida a cobrança de impostos. Lembra? O ano civil está lá de acordo com o ciclo da colheita e do plantio, está lá para comprar, pagar os impostos direitinho. Aí Júlio César, que não era bobo, disse, gostei disso, vou trazer para minha terra. Tá? Daí, então, começam a adotar o calendário que ficou conhecido como calendário juliano. Tá? Então, o ano passa a ter 365 dias e 6 horas, 365,25 dias. Tá? Lembrando que eles não marcavam as horas como a gente marca também, então era 365 dias e um quarto. Tinha 12 meses entre 30 e 31 dias, e aí vocês devem conhecer aquela história o mês quintílios passa a se chamar Augustus, aí tem o junho passa a ser chamado de junho em homenagem a deusa Juno, janeiro tem esse nome em honra ao deus Janus, tá? Por isso que é janeiro. Mas aí o Augusto quer que o dia dele, que o mês dele tenha mais dias do que o do Júlio César, que tinha 31, que era julho. Então Augusto passa a ter 31 e é por isso que ele tira um dia de fevereiro que tinha 30, ele passa a ter 29, ou 28, tinha 29, passa a ter 28 porque passa para agosto. Diz que essa história é só uma lorota, mas é uma história divertida, então tudo bem. Tá? Bom, então com a modificação trazida pelo calendário juliano, então o calendário passa a ter os 365 dias e um quarto, como é hoje, já trazendo essa necessidade do ajuste bissexto a cada 4. Qual foi o problema? Que de início eles não usavam a cada 4, eles faziam um ajuste do ano bissexto a cada 3. Aí deu ruim,
né? Porque começa a acumular ano a mais, dias a mais, à medida que o tempo vai passando. E esse calendário juliano que foi usado durante muitos anos, imagina que ele começou em Roma 45 a.C., o Império Romano se estabelece por boa parte da Europa e do norte da África, impõe o seu calendário, e isso se torna aquilo conhecido como o calendário que a gente tem até hoje. Até que alguém se dá conta que a Páscoa estava caindo na época errada. E aí a Jenny passa a falar. Então, foi só o último slide falando do calendário juliano, né? Então, januário tinha 31 dias, februário 29 dias, março 31 dias, aprilis 30, maio 31, junho 30, quintilis 31, sextilis 30, setembro 31, outubro 30, novembro 31, dezembro 30. Tá? Essa era a distribuição dos dias de acordo com o calendário juliano, de acordo com o nosso grande Júlio César aí. Ave César. Ave César. Ai, olha, é cômico, né? Se não fosse trágico, seria cômico. Olha, gente, é tragicômico. Quando a gente olha e a gente começa a estudar isso, e quando nós falamos, quantas vezes, né? A mesma coisa de Göbekli Tepe. Chega e fala, vocês sabiam que o calendário gregoriano, o dito calendário gregoriano, é literalmente uma sopa de letra, é uma cagalhopança, falando, né? Olha onde é que começa a coisa, né? Calendário gregoriano, o próprio nome já diz, vem do Papa Gregório. Esse Papa Gregório é polêmico, gente. Só lembrando uma coisinha aqui, trazer para vocês a título de curiosidade, tá? Gregório também está envolvido no reconhecimento do... Desculpa aí, Madalena, a gente chamava você de Messalina, mas agora a gente vai colocar você como apóstola. Também foi durante o legado desse Papa. Tá? Só para puxar. Vamos ver a polêmica da criatura, né? Então, Luiz Lílio era um calabrês que estudou medicina e astronomia em Nápoles e propôs o calendário, né? E este foi adotado pelo dito Papa Gregório, né? Tá aí o 13, né? De acordo com as instruções do Concílio de Trento, concílio este também bem polêmico, entre 1545 e 1563, para corrigir erros no antigo calendário juliano, como a Anne trouxe aí, a Ave César, né? E aí, como é que a gente entra nessa história? Essa questão já começou a ser polêmica pelo seguinte: isso vem a público. Tudo bem que a gente não tem uma internet para difundir a notícia, mas a coisa se torna polêmica, porque, vamos lá, gente, vai mudar a datação. E o que é isso, né? Como é que a gente vai... Teve o dedo de Copérnico ali. Sim, de astrônomos, Paul. Exatamente. Se a gente for entrar nisso aí, os astrônomos se colocaram aí dentro do dito concílio, né, também para meter o bedelho aí na questão, na maionese aí, que foi uma sopa de letrinha, né? Em 24 de fevereiro de 1582, tá? Eu não sei se é o próximo slide já, porque a pessoa... já passa aí para mim, por favor. Mas Deixa eu só fazer uma parte. Dizem que teve um outro frade, chamava Roger Bacon. Em 1277, ele tinha contato com o Papa da época, e ele fez uma carta para o Papa dizendo que tinha que ser ajustado isso, né? Coisa que na época, assim, a gente está falando do auge da Inquisição. Mas como ele se dava com o Papa, o Papa Clemente na época. 1200 e tal, né? 1277. Só que acaba que se perde o negócio, deixa pra lá, aí em seguida o Clemente morre e o assunto entra em descrédito, e o Roger Bacon é colocado uma clausura lá para não falar com mais ninguém, porque ele estava tocando o telefone. Eu não sabia. Olha. Então, imagina, ele já tinha identificado em 1277 a necessidade de correção, que ele estava dizendo assim, qual era a preocupação? A Páscoa está caindo na época errada, porque tem dias a mais. Gente, putz grille. Levou mais 200 anos. Quase 300 anos para... Olha, gente, para consertar, né? É a mesma coisa de Madalena. Gregório vai lá, faz uma desculpa por debaixo dos panos e só em 1960. 1960 ela vai bolinha, que a igreja oficialmente vai lá e coloca um documento de pedido de desculpa.
né? E promove Madalena Apóstola. Mas vamos lá, né? 24 de fevereiro de 1572, o dito Papa Gregório promulga uma bula papal chamada Intergravíssimas, um documento que decretava formalmente a adoção do novo calendário no mundo cristão. E aí que vem o porquê, caros senhores e caras senhoras. Pode puxar o outro. Vamos embora. Porque o calendário juliano em uso, então, acumulava um erro gravíssimo de cerca de 11 minutos por ano, ao longo de mais de 1.500 anos. Aí eles foram fazer a conta. Façam a conta. 11 minutos por ano, ao longo de 1.500 anos, isso resultou num atraso de aproximadamente 10 a 11 dias em relação ao ano solar real. E as estações já não coincidiam com as datas litúrgicas, especialmente a dita Páscoa. Então, eles tiveram que mudar imediatamente o calendário. E aí promulgaram lá o concílio para fazer essa mudança. Passa aí, vamos lá. E segue a história, segue o bonde. 11 minutos por ano? Claro, eles podem, imagino assim, várias vezes, nos primeiros, acho que 20 e poucos anos do calendário juliano, eles estavam acrescentando um dia mais a cada 3 anos. Então, eles adiantaram o tempo, né? No acumulado da coisa, né? Deu isso dá-lhe aí. dias. Dá-lhe dias. Deu essa cagalhopança, né? Então, começa o quê? O que muda? O que eles foram mudar? Primeiro, a eliminação imediata de 10 dias do calendário, né? Supressão de dias. A primeira medida para corrigir o descompasso acumulado ao longo dos séculos entre o calendário dito civil, né, e o ano solar real. 10 dias foram suprimidos e a quinta-feira, 4 de outubro, olha isso, 4 de outubro, numa quinta-feira, em 1582, foi imediatamente seguida pela sexta-feira, dia 15 de outubro. Gente, vamos lá. Hoje é quinta, dia 4. Amanhã vai ser sexta, dia 15. O resto vocês esquecem. Olha isso. Nos países católicos que adotaram a reforma imediatamente. Tá? Então, assim... Sim, porque essa é só uma parte da complicação, né? Calma que a coisa vem. A coisa fica mais complicada. Porque, assim, não foi todo mundo que aceitou isso quietinho. Então, olha só o tamanho da cagada que vem. Aí, a segunda medida, a criação de uma nova regra de anos bissextos. Não satisfeitos, eles foram lá, a regra dos anos bissextos, que a gente tem o bendito do fevereiro aí. A regra para os anos bissextos foi ajustada para uma maior precisão. Então, no calendário juliano, todos os anos divisíveis por 4 eram bissextos. Tá? No gregoriano, os anos seculares, como 1700, 800 e 900, só são bissextos se forem divisíveis por 400, como 1600 e 2000. Ó, presta atenção, já desandou. O mingau já azedou. Se a gente azedou. Gente, olha, a hora que a gente começa a ler isso, sem brincadeira, essa questão do ano bissexto ainda não tinha parado para olhar. Até que nós fomos estudar para trazer para vocês a live e eu fui olhar essa questão. Peguei até um livro aqui, depois eu vou te passar, Anne, eu não cheguei nem a te passar o PDF desse livro, que é um livro que faz, literalmente, ele conta com sarcasmo isso. Porque Sim. Por trás dos bastidores, ali mesmo dentro da dita Igreja Católica Apostólica Romana, teve uma discordância absurda. Porque vocês imaginem só, vamos lá, chega lá, aquele concílio se juntam, né? Todos os teólogos, os estudiosos, não sei o quê, vocês imaginem aquela congregação de ego, todo mundo ali junto, e um quer falar, quer ter mais razão do que o outro. Você imagina chegar e falar assim, desculpa aí, ó, a gente está mudando aqui, 4 de outubro vai virar 15. Não, e não é só isso. O bissexto, que era assim, e que dividia por 4, não sei o quê, agora não dá, o 400 não vai ser assim, vai ser assado. Bah, ali no miolo, a confusão já deu ruim. Tá? Já deu ruim dentro da igreja. A discussão dentro da igreja já foi uma coisa absurda. E aí, não satisfeitos, a gente vai para a terceira medida. A fixação do equinócio da primavera em 21 de março. Eles restabelecem o equinócio. Tá? E essas mudanças,
permitiram que o equinócio da primavera no hemisfério norte voltasse a ocorrer por volta de 21 de março, o que era crucial para a correta determinação da data da Páscoa. Eles precisavam fazer isso justamente para recolocar a data da Páscoa, que ficou toda errada e uma miscelânea danada dentro do calendário juliano. Aí vamos respirar que vem mais. Passa. Aí começa. Então, aí o que deu? Aí começa. Entre 1582 e 1700, a adoção parcial e a resistência política. Claro que, né, os ditos países católicos ali não aceitaram de forma unânime essa mudança. Aqui não há mudança na regra do calendário, mas há um descompasso temporal global, o que já mostra que o tempo é também uma convenção social. Por quê, gente? Porque, embora o calendário estivesse tecnicamente pronto, ele não foi adotado por todo mundo ao mesmo tempo. Ele vinha da Igreja Católica, certo? Beleza. Países protestantes, já começa aí. Países protestantes e ortodoxos viram a reforma como uma imposição religiosa e política e como uma afronta pessoal. Consequência. Durante décadas, diferentes países viveram em tempos diferentes. Imagina aquele miolinho da Europa, cada um dentro do seu tempo, do seu quadrado. Tá? A mesma data podia corresponder a dias distintos, dependendo do lugar do mundo. Já, olha a salada russa que deu. Tá? Passa aí para mim, amiga, por favor. Aí a gente vai de 1700 para 1752. Os ajustes de adoção, mais dias retirados. Na medida. E aí o que acontece? Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A maioria começou a fazer o quê? A puxar a dita minoria. E a coisa foi sendo forçada porque comercialmente. Porque a questão não é só a questão dos dias diferentes do passar dos dias. Isso tem um atingimento financeiro, comercial, ali, global da época. A coisa estava interferindo dentro de um cotidiano de vida, e de vida como um todo. E não, começou a ficar ruim. Os entregadores... Então... Imagina na época, gente. Olha isso, né? Então, na medida em que determinados países começavam a adotar o dito calendário, o número de dias que precisava ser corrigido aumentava. Porque esses países já estavam também mais atrasados. Porque o erro continuava se acumulando no calendário juliano. Aqueles que não saíram do calendário juliano continuavam acumulando. Olha ali. Aí eu botei um exemplo marcante para vocês. A Inglaterra e as colônias. Tá? O dia 2 de setembro foi seguido pelo dia 14 de setembro. 11 dias desapareceram. Pronto. Olha só como é que o negócio pega. E isso foi mais à frente, porque lá 4 já virou 15 de outubro. Depois eles pegaram o dito 2 de setembro de 1752 e sumiram com os outros dias e foram para 14 de setembro para poder ajustar com o resto, porque ficou uma salada. Ninguém se encontrava, era cabeça batendo com cabeça. Então, durante décadas, e eles tiveram que se ajustar a isso. E, historicamente, se vocês colocarem o mais interessante, puxando um parênteses aí para vocês, tá? Em algum momento dessa coisa da gente buscar, eu fico lendo, curiosa, questionadora, em algum momento eu me deparei, Mimi, com a história de que eles alteraram isso pelo menos 6 vezes dentro dessa lacuna. Eles tiveram que fazer essa supressão, encaixa dia ali, tira aqui. Se vocês jogam no Google, o Google... Anny, isso é interessante. Eu fiquei aqui, eu na IA, bati boca com a IA de novo, né? Não existe comprovação científica dessa alteração. Eu achei isso uma vez, depois eu perdi, eu não guardei, não sei onde é que eu enfiei, que houve essa alteração e estava ali bonitinha, né? Que foram pelo menos 6 vezes que eles mudaram
essa coisa de pular os dias. Comeram, literalmente, com farinha esses dias. Imagina assim, na Alemanha, foram diferentes estados, mudaram em datas diferentes. Os estados católicos mudaram em várias datas entre 1583 e 1585. A Prússia, o dia 22 de agosto de 1610, foi seguido por 2 de setembro. Então sai de 22 de agosto para 2 de setembro. Os estados protestantes só vão mudar em 18 de fevereiro de 1700, que foi seguido por 1º de março de 1700. Então, dentro de um país inteiro. Imagina, a quantidade de data diferente. Tem outros países que foram mudar em 1900, gente. A Grécia só fez esse ajuste em março de 1924. 1924. 9 de março foi seguido por dia 23 de março. De 9 para 23. 1924. Não, e quanto mais tempo um país demorava para mudar, para fazer essa transição para o calendário gregoriano, mais dias precisavam ser eliminados para se alinhar novamente o tempo civil com o movimento real planetário da Terra. Olha a confusão dos cacetes que formou-se a partir dessa alteração, né? E aí, onde é que a gente chega com isso tudo, gente? Vamos lá, né? Chega naquele período famoso que houve aí uma revolta do devolvam nossos dias. Devolvam nossos dias. Houve um movimento do devolvam nossos dias, que não resultou em nada, porque ninguém devolveu nada. E a coisa andou até a gente chegar no dito século XIX, com a consolidação civil e científica